Boa tarde a todas. Prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Catarina e Lina pelo convite para falar de uma matéria que eu adoro, que é erótica, e dentro dessa chave do feminino, né? E, enfim, uma coisa muito grande, tem muitos tentáculos e tal. Eu vou pegar aqui um fio que me interessa e problematizar um pouco mais isso, né? Quer dizer, a gente está pensando em literatura, né? Meu campo de trabalho é literatura, eu dou aula na USP, atualmente de literatura brasileira, mas trabalho com várias literaturas, mas sempre bastante focada na erótica literária. Escrevi alguns livros sobre Sade, sobre Bataille, sobre autores mais estrangeiros, mas de algum tempo para cá eu venho trabalhando assim, insistentemente com a erótica literária brasileira, porque descobri que não havia quase nada sobre isso. Então, achei que, enfim, que eu deveria dar essa contribuição. Então, organizei uma antologia da poesia erótica brasileira, que é esse livro aqui. Organizei uma antologia de contos eróticos brasileiros do século XIX até o início do século XX. Agora estou trabalhando numa antologia de contos ao longo do século XX e XXI também. Então, sempre trabalhando com o domínio brasileiro. Então, começar, talvez, né, falar com vocês já um pouco dessa experiência, de como é que o feminino entrou aí, quais são os problemas que eu encontrei para pensar isso. E aí eu vou abordar hoje assim, algumas das minhas interrogações e as minhas inquietações, quer dizer, mais do que fazer grandes assertivos, eu vou dizer para vocês quais são as perguntas, né, para uma pessoa que trabalha com erotismo, que me aparecem quando eu vou cruzar erotismo com a questão do gênero sexual, obviamente, não do gênero literário. Então, quais são as questões que me chamam a atenção e que eu tenho que enfrentar? E eu vou, assim, em algum momento aqui da minha fala, eu vou tocar na questão do humor, do riso, que é o eixo, não é um dos eixos aqui do seminário de vocês, mas não todo o tempo, né? Então, quer dizer, quando você está trabalhando com a erótica, você diz, eu estou trabalhando com erotismo e com erótica, imediatamente você cruza com uma dimensão que é aquela que hoje a gente chama de gênero, né? Então, hoje damos esse nome. Esse hoje, para mim, é importante, eu quero falar um pouco disso. Não, o que hoje aparece sobre o nome que ontem, nos ontens, né, que a gente tem, não aparecia. Então, por que isso me coloca? Porque quando eu digo assim, o erotismo, eu estou falando de uma dimensão que é fundante da nossa humanidade. Então, é fundante em vários sentidos, né? Quer dizer, há muita coisa que a gente vive, mas que a gente sabe que no passado não se viveu. Agora, quando eu estou falando de erotismo, eu sei que em todo o passado disso, que se chama humanidade, se viveu essa dimensão erótica. E ela é fundante, tanto porque ela, vamos dizer assim, funda um campo simbólico onde a gente se movimenta, como ela nos funda, né? Quer dizer, nós somos fruto de um ato erótico, seja ele bem resolvido ou mal resolvido, seja o que for, né? Mas é fundante nesse sentido. Como são fundantes algumas dimensões, assim, são dimensões grandes, a gente tem o amor, a violência, né? O erotismo. Isso está inscrito na nossa história humana. Então, a gente já tem, de imediato, dois vetores aqui para dar conta, né? Primeiro, a ideia de que essas dimensões são fundantes, e dessas, aquela da qual eu me ocupo, que é o erotismo.
De outro, eu tenho uma pergunta histórica. Eu digo, bom, mas isso esteve fundante desde sempre? Respondo sim, mas do mesmo jeito, não. Quer dizer, a forma como nós estamos vivendo a erótica hoje é a forma como nós estamos vivendo a erótica hoje. Puxa, eu já assim, há 50 anos atrás, quando eu era jovem, isso já era totalmente diferente. Quer dizer, dentro da minha existência, isso aí já mudou muito. Né? Então, o que dizer do que era a erótica para uma mulher do século XIX, ou para uma do século XV, ou para uma que estava lá na Grécia Clássica, e assim por diante, né? Ou para, não é, aquela mulher que era casada com o homem de Neandertal, né? Porque Neandertal só existia homem, né? Então alguma mulher devia ter naquela parada ali, né? Então, o erotismo ele coloca a gente diante, portanto, de duas interrogações. Uma é que é aquilo que é constitutivo né, da humanidade, e outra que é histórica, ou seja, existe desde sempre, mas adquire diferentes formas históricas. Mas, ao adquirir diferentes formas históricas, não abandona algo que estava lá desde o começo. Então, isso coloca uma certa complicação, né? Quer dizer, essa vivência, essa experiência humana, ela passa por esses dois crivos, o que permite com que a gente pegue um texto da Safo de Lesbos e entenda. Ou a gente pega um texto do Petrônio, Satíricon, e a gente entende. Né? Quer dizer, algo eu entendo o que está ali. Pode ser que eu não me dê conta de tudo, porque eu sou uma mulher do século XXI, né? E Petrônio e Safo estavam lá na antiguidade, mas há algo que eu entendo, há algo que eu partilho, né? Com essas pessoas tão distantes do nosso momento. Né? Portanto, eu gostaria de pensar um pouco isso com vocês, porque a gente vai pensar na questão do gênero. Se eu digo a poesia erótica feminina brasileira, eu adjetivei com uma questão que hoje eu chamo gênero. Né? Então, eu estou adjetivando, eu estou fazendo um recorte. E aí a minha pergunta é: o que é uma erótica feminina? Não é algo assim, né, que se vê e a gente já sabe o que é. E, normalmente, quando a gente já sabe o que é, assim, e a gente vai aprofundar, a gente vai descobrir questões que não estavam colocadas. O que é, efetivamente, não é uma questão de gênero também, porque hoje eu chamo de gênero. Hoje a gente está num nível, inclusive, de chamar de gênero, e a gente já aciona sentidos que, assim, sei lá, um quarto de século atrás eram impensáveis, a ideia do não binário. Sim, era uma coisa, para mim, era falar grego há um quarto de século atrás, falar não binário. Hoje entrou, né, quando eu trabalho com erótica, então, entrou no meu vocabulário e no meu entendimento. Né? Então, isso que hoje se chama gênero é aquela mesma coisa que existiu desde sempre e é também outra coisa. Né? Então, só para lembrar que, quando a gente está falando isso, a gente já está com uma questão atual, que nem sempre existiu. E é tão interessante, não é? Que também, quando você tem uma vida mais longa e começa a pensar em certas categorias, quando eu era menina e estava na escola, eu aprendia coisas assim. Olha, no Renascimento se dizia que o homem é a medida do mundo. E a gente aprendia isso. Né? E é gozando como hoje se choca um pouco, não é, essa frase, o homem é a medida do mundo. Né? Frase que, enfim, foi proferida por gente
gente top, assim, tipo Leonardo da Vinci, né? E tal. E hoje falar isso, assim, já parece meio chocante, né? Quer dizer, não se, é como se não existisse a expressão as pessoas ou os seres humanos, e a gente tomava o genérico, né? Esse genérico por o homem. E vocês estão cansados de saber, não sou eu que vou dizer, a crítica que foi feita, então, a esse tipo de expressão. Só para colocar que, como a gente está pensando o gênero também é uma categoria com a qual nós estamos lidando hoje. Né? A ideia do feminino e do masculino, que há 10 anos vigorava mais tranquila, mudou também. Então, não é com toda a sistemática de pensamento a partir da perspectiva trans. Então, nós estamos caminhando, a gente está, né, passando, a gente está se deslocando. Né? Então, como eu faço quando eu estou falando do texto erótico? Que entendimento é esse? Né? Tem coisas assim geniais, né? Quer dizer, a própria ideia de homossexualidade. Né? Eu trabalhei bastante no século XVIII, porque eu trabalhei muito com Marquês de Sade, e você não tem essa ideia do homossexual ou da homossexual no século XVIII, gente. Se vocês forem ler o Marquês de Sade, assim, existem práticas sexuais, entendeu? Podem chamar-se de pederastas, mas elas não conformam uma figura que, a partir do século XIX, passou a existir, se tornou medicalizada, né? Judicializada, né? Que é a figura do homossexual, né? Que virou um monstro no século XIX. No século XVIII, não. Isso é um negócio tão recente, se a gente pensar, sei lá, em história de humanidade, né? Que essas categorias elas vão variando. Né? Então, quais são as particularidades da questão do gênero, tal qual a gente vem trabalhando nos últimos anos? E eu vou passar super por cima, não vou pegar autores específicos e tal, mas podemos até conversar sobre isso. Eu acho que a questão do gênero na atualidade ela acabou passando muito pelas relações de poder, né? Quer dizer, daí passar pelo feminismo muito fortemente, muito bem-vindo, obviamente, a ideia de que essas relações, não você fala assim, as relações eróticas, né, entre o masculino e o feminino, por exemplo, que elas eram assim atravessadas muito fortemente pelas relações de poder que definiam esses universos, né? Então, a gente sabe, não é, que na base dos estudos de gênero está o feminismo ali, sobretudo o feminismo dos anos 1970, né? O feminismo da minha juventude, do qual eu, inclusive, participei muito animadamente. Né? Mas quando nós estamos falando em dar voz, em lugar de fala, em falar no nome de, etc. e tal, ali tem uma atitude política, ali tem uma atitude afirmativa também. Né? É importante que a gente anote isso e que essa atitude política, né, esse ato político, essa afirmação de identidade, se dá muito a partir, né, da desigualdade entre os sexos, das exclusões, das violências, da perpetuação de papéis sexuais, etc., etc., etc. Bom, e a literatura, né? Finalmente eu vim aqui falar de literatura. E a literatura, o que tem a ver com isso? Pois é, o que é que a literatura tem a ver com isso? Né? Quer dizer, quando você trabalha com literatura, o que significa você falar de uma erótica feminina se a literatura não é exatamente um discurso político? A literatura não é um discurso político. Pode haver política na literatura, mas a literatura não é um discurso político. Então, a literatura, né, também isso é muito minha época de juventude, coisa de uma literatura engajada, ela é uma literatura que se tornou programática e ela
deu uma esfriada por ser programática, né? Quer dizer, ela teve que abrir mão de algo que é o literário e o jogo literário por se tornar muito programática. Então, o que faz a literatura diante de um problema como o problema do gênero sexual, né? Já que, pelo menos na minha definição, a questão do gênero sexual passa, né, pelo jogo de poder, pelas relações de poder. Quando eu falo de erótica feminina e leio, por exemplo, um poema, eu tenho que imediatamente perceber ali uma relação de poder. O que é um homem falando eroticamente de uma mulher? E o que é uma mulher falando eroticamente também do erotismo? E aonde é que estaria uma erótica feminina? Se eu pego, eu vou até fazer isso um pouquinho com vocês. Se eu pego um poema e leio esse poema, sem dizer se foi um homem ou uma mulher, ou um trans ou uma trans que escreveu, alguma marca ali que me certifica disso. E onde é que está a erótica feminina, no caso? É na personagem, na autora ou no autor? Enfim, quando você entra no campo da arte, na minha opinião, e da literatura, que é aquele que eu trato, essas coisas ficam complicadas, né? Essas coisas são importantes, a gente interroga enfim, mas quando você vai entrar neste campo, porque o campo não é inteiro dado pelas relações de gênero. O erotismo, ele tem tudo a ver com as questões de gênero, porém não se resume a isso. Então, como é que a gente aborda quando a gente está pensando isso, né? Quer dizer, quando eu estou lendo a Clarice Lispector, eu automaticamente assumo que ela está falando no meu nome, né? Por ser mulher, ela representa as mulheres, né? Mas a gente não está falando também de representação na literatura. E eu já trabalhei razoavelmente com a Clarice, trabalho com uma outra autora brasileira que talvez vocês conheçam um pouquinho, que é a Hilda Hilst. E elas são autoras, assim, né? Quando as pessoas falam assim, meus alunos na faculdade, a Clarice traz muito o universo feminino, eu concordo, eu acho que é verdade. Mas a Hilda, não. E aí? Aí eu cancelo a Hilda? Aí, quer dizer, aí ela me cria um problema maravilhoso, um problema ótimo, né? Então, para a gente pensar, né? Até tem um poema dela aqui no nosso conjuntinho, né? Então, assim, quer dizer, para mim, a literatura, portanto, não é um manifesto, né? Quer dizer, esse jogo do lugar de fala, que eu, particularmente, acho tão importante, na literatura ele tem que ter um recuo, sabe? Quer dizer, às vezes ele é inoperante, né? Em termos de arte, em termos da literatura, né? Então pensar, não, o que eu falei aqui, quer dizer, sexo, sexualidade, gênero, né? Hoje, na atualidade, por meio dos estudos de gênero, a gente está pensando muito no investimento de poder nesses campos, mas não é só isso, é uma coisa que fica fora. Eu trabalho com o que fica fora e, ao mesmo tempo, tenho que dar conta disso. Mas, quando eu falo eu trabalho com erótica literária, eu não estou trabalhando com gênero na erótica literária, quer dizer, meu olhar primeiro para a erótica, né? Então, eu diria que a literatura, e por consequência também as artes, se voltam com muita frequência para aquilo que não é só isso, tem uma outra coisa, tem um resto, tem algo que fica de fora das relações do gênero, não obstante, muitas vezes, manifestamente, aquilo que você está lendo não uma coisa que aparece homem, mulher, aparece homossexual, aparece uma figura trans, enfim, mas não se reduz a uma representatividade, né?
A gente trabalha, portanto, com uma espécie de resto, né? Com algo que é meio insignificante. O pensador francês, o Georges Bataille, com o qual eu trabalho muito, ele chama isso de o heterogêneo. É aquilo que não é assimilável pela vida social, porque as relações de gênero elas estão dentro da vida social, né? Mas a erótica, às vezes, escapa, e às vezes ela é até o contrário, né? Portanto, a gente está aí diante de uma perspectiva que é transhistórica e que é transcultural, né? Embora ela seja vivida dentro da cultura e dentro da história, né? O Bataille ainda diz que o erotismo ele mobiliza a existência por dentro. Esse dentro aí é um dentro importante para Juju. Quer dizer, por dentro do corpo, mas é este outro dentro aí que a gente pode chamar de alma, de subjetividade, não é? Essa coisa meio intangível. A Hilda Hilst tem um texto que o personagem fala assim para outra: nossa, gente, é tão estranho, né? O que a gente tem dentro? Aí a personagem responde, uma mulher, ela diz assim: sangue, mexeção. Só 2 palavras, tão belezas. Sangue, mexeção. Eu também, quando eu li isso, quase que me arrepiei, porque o que é esse dentro da gente? Né? E é tão material, né? Ao mesmo tempo é tão intangível. Né? A Clarice atravessa, né, a obra inteira, falando do dentro. Aí não fala o que é, né? Porque se desse assim, a receitinha, a gente botava no caderno e estava tudo bem, né? Não fala. Mas a gente sabe o que é, né? Esse dentro da alma, dentro do corpo, algo que não é assimilado pelo fora. Né? Então, este o de dentro é objeto de uma contemplação poética na literatura. Né? Aquilo que coloca o ser humano em questão na sua integralidade. Né? Aquilo que está na nossa origem, como eu falei, que é incontornável. Né? Então, esse de dentro aparece para a gente como uma perturbação também, como um abismo, como um impossível. Eu estou mobilizando o vocabulário desses autores com os quais eu trabalho. Né? Esse de dentro, ele violenta códigos sociais constituídos, né? E não clama por um novo código. Sangue, mexeção, não está clamando por nenhum código. Está lá só, não é? Pulsando, né? Aquela coisa da Clarice, da água viva. Né? É o que está, é o que vive. Né? A Clarice vai chamar de água viva, de geleia, que se contrai. Tudo o que é vivo se contrai, por ser vivo. Entende? Quer dizer, o que eu estou citando essas coisas, porque quando eu digo isso, eu não estou falando mais de gênero, sabe? Estou falando um pouco do grão de vida. E quando a gente trabalha com erótica, a gente está o tempo inteiro. Por mais engraçado que seja, é isso que a gente está cutucando. Quando a Hilda escreve O Caderno Rosa de Lori Lamb, aquele livro extremamente obsceno, que todo mundo cora quando vai ler, que são as memórias sexuais de uma menininha de 8 anos de idade, quando ela está escrevendo aquilo, ela está mexendo com isso. Não é só um pornográfico ali que ela está acionando, ela está mexendo com esta coisa. Né? A Clarice fala a coisa, né? Então, essa coisa. E é interessante porque o sexo, às vezes, é expresso como a coisa em si. Eu gosto tanto dessa expressão, sabe? Porque ela é tão imprecisa, né? Então, porque tem matérias que, quando são muito precisas, elas se falsificam. Então, é melhor que elas sejam nomeadas na sua imprecisão.
Tá? Então, a coisa em si. Aqui no Brasil, a gente fala muito a expressão que eu também gosto muito, ligada a sexo, assim, aquela pessoa só pensa naquilo. Olha que impreciso que é, né? Que todo mundo entende, mas é impreciso, né? Só pensa naquilo. Então, a gente está no reino das palavras, aí, nas palavras que nomeiam aquela coisa, né? Que eu digo que excede e que me faz interrogar o gênero, porque é o nosso tema aqui, né? Quer dizer, isto me faz interrogar, me deixa inquieta, né? Então, é aquilo no que transparece o desejo, porque o desejo também, né? Quer dizer, o que é exatamente, né? O Manuel Bandeira tem um poema lindo sobre uma prostituta que chama Estrela da Manhã. Algumas de vocês, porque eu só tenho moças aqui, devem conhecer. Então, é um homem diante de uma prostituta, ele fala assim, eu quero, eu quero, eu quero. Ele tem um tesão imenso, eu quero. Então, tem uma violência ali, mas essa violência do desejo que ele expressa no poema, me parece que não é a violência contra a qual nós lutamos no feminismo, entendeu? Não é a violência que está no feminicídio, não é a violência que a gente denuncia, é uma violência do desejo que todas nós podemos reconhecer, se não nas artes que a gente frequenta, na nossa vida mesmo, na nossa vida erótica, né? Então é um pouco isso, não é? Que a gente hoje talvez tenha que tomar cuidado quando a gente está trabalhando com erótica e gênero, de não moralizar, não virar agora, assim, eu tenho medo, às vezes, de enunciados sobre erótica feminista, porque às vezes vira um negócio moralista. O moralismo que recaiu sobre a Hilda Hilst no Caderno Rosa de Lori Leme não foi pequeno, né? Porque tanto o moralismo dos moralistas, né? Uma menininha, acho que aquilo não é literatura, é totalmente fantasia e tal, então tomam aquilo como um manual de pedofilia, quanto um moralismo também politicamente correto, né? Não pode. Então, a gente pensar que a arte pode, sempre pode, porque ela vai trabalhar com o campo, né, do fantasma, né? Então, pensar também aí na erótica, o próprio desejo como uma violência que não é aquela contra a qual nós lutamos, né? É esse eu quero, né? Então, a gente teria sempre que perguntar que relação haveria entre uma espécie de violência primordial e as violências históricas. E como que a gente pensa e propõe o que está colocado aí, sabe? Ou seja, para ampliar a pergunta, né? Como é que a gente separa uma coisa da outra? Mais ou menos assim, para a gente colocar bem simples. Quando eu digo para alguém, você vai fazer isso, eu vou te matar se você não me der esse livro. Eu não estou querendo matar a pessoa, eu estou usando, né, uma expressão, uma palavra, né? Ou quando eu digo assim, eu morro de vontade, ou você me mata de desejo. Não é exatamente um crime o que está acontecendo. Eu vou ler um poema não, porque ele é longo, eu vou ler um pedacinho de um poema para vocês. Posso? Vamos aqui. Acabei de marcar e acho, mas assim, é um poema que fala muito de morte, é um poema sobre o qual eu acredito que haja algum mal-entendido.
Vou ler só as primeiras estrofes, porque é um poema longo, mas ele é muito simples e ele é bom de ouvir. Se você não me agarrar todinha aqui, agora mesmo, só me resta morrer. Se não abrir minha blusa, violento e carinhoso, me sugar o biquinho dos seios, por certo hei de morrer. Estou certa, perdidamente certa, se não me der uns bofetões estalados, não morder meus lábios, não me xingar de puta, já hei de morrer. Bata, morda, xinga, por favor, morrerei, querido, morrerei. Se você não deslizar a mão direita sob minha calcinha, murmurando gentilmente palavras porcas, sem dúvida, hei de morrer. Também certa a minha morte, se você não acariciar o meu pubis de Vênus, com o terceiro quirodátilo, já caio morta de costas, defuntinha, toda morta de morte matada. E aí vai, né? Então, quer dizer, esse poema, que infelizmente eu não posso analisar para vocês aqui, porque a gente não tem tempo, a gente deve, quem tiver interesse, a gente depois faz uma reunião, outra com mais tempo. Mas este poema, ele modifica-se. Alguém me perguntou aqui, Maíra, né? De homem, de mulher, de quem é este poema, né? Pois é. Então, vou perguntar para a Maíra, que me perguntou, ele modifica se for um homem ou uma mulher que escreveu? O que vocês acham? Será que fica diferente? Porque o eu lírico é feminino, né? Então, é aquilo que a gente, na poesia, é equivalente ao personagem. O personagem que está falando, o eu do poema, é feminino. Mas se eu digo que é um homem ou que é uma mulher, isso modifica o poema? Então, bom, vamos lá, né, Maíra? Aqui foi um homem que escreveu, foi um grande poeta brasileiro, vivo, que está com quase 100 anos, que, aliás, nem é tão poeta, é um prosador, um grande autor brasileiro que se chama Dalton Trevisan, que é uma obra super erótica e tal, né? Então, quando é um homem que escreve e fala essas coisas, isso é condenável? E se fosse a Hilda Hilst, aí não seria? Né? Então, são essas questões que eu acho interessante lidar. E eu já li esse poema para alunos meus, tive a ousadia de ler isso em aula de literatura brasileira na USP. E, nossa, qualquer dia vão me dar aí um chega mais, uma justa causa, e vão me despedir. Não aconteceu ainda, então eu vou lendo essas coisas. E aí, eu tinha umas alunas que falavam assim, não, achei nojento isso. Então, eu falava assim, se fosse uma mulher, não seria, né? Porque esse imaginário que está aqui, contudo, o eu lírico aqui diz assim, se você não me agarrar, se você não me chamar de puta, se você não me der um tabefe, eu vou. Ou seja, ela está literalmente, o eu lírico, está desafiando esse homem. Entende? Ela é que tem na mão a palavra. Aliás, é muito interessante porque é uma mulher que fala com o homem, ele não tem voz. Ela não dá fala para ele de jeito nenhum. E ela o desafia e diz, olha, eu vou morrer. Você vai ser culpado de minha morte se você não fizer isso. Então, ela constitui o seu parceiro, sabe? É ela que constitui o seu parceiro. Ela diz, você tem que fazer isso, isso, isso. Se você não fizer, acontece isso, sua punição é essa. Então, você tem como ler esse texto como um eu lírico feminino poderosíssimo. E aí eu volto ao que eu estava falando inicialmente, porque senão eu entro nesse poema e não saio. A morte aqui é morrer de desejo, não é morrer com um tiro,
né, feminicídio, etc. Assim, a morte que ela está dizendo, eu hei de morrer, porque eu não aguento de desejo, e eu hei de morrer se você não fizer essas coisas comigo. A morte aqui é morrer de desejo. É como eu digo assim, eu estou morrendo de vontade de tomar um cafezinho. Ela está morrendo de vontade daquilo, o eu, é o eu feminino. Mas o poema é um poema de um homem. Ele se chama Cantares de Sulamita. É um poema longo, excepcionalmente o Dalton Trevisan, que é um grande contista, escreveu isso. Ele está na antologia da poesia erótica que eu organizei, mas vocês encontram ele facilmente em vários outros lugares, né? Então, é só para colocar um pouco a diferença aqui entre o que é o domínio do erótico, o domínio do desejo e a questão do gênero, aquilo que dificulta. Eu entendo que um poema desses dificulta a gente a pensar a questão, mas tudo que dificulta é bom. Né? Tudo que dificulta é bom, assim, com exceção com exceção do Bolsonaro e da corja inteira que está dificultando a nossa vida, entendeu? O que dificulta no plano intelectual, no plano artístico, as coisas assim. Aliás, que eles são contra, né? Contra a gente por causa disso, porque a gente trabalha com essas dificuldades, né? Porque a gente inventa dificuldades. O que foi esse negócio do não binário? Foi inventar uma dificuldade para a coisa do gênero, que estava tão organizado, né? Homem, mulher, de repente apareceu, isso dificultou demais. Ótimo, né? Que bom. Então é isso, né? Então, a gente está pensando quais são as relações entre as fantasias e os atos. Né? Existem as fantasias. Né? Agora, o erotismo tem um outro complicador, porque o erotismo é uma atividade que depende da fantasia. Né? Então, a gente acha, né, mais ou menos. Eu não sou animal, não sei como é que é para um gato, para um cachorro e tal, mas a gente fala que o animal tem a sexualidade. E nós não, nós temos erotismo. O que é o erotismo? É a sexualidade e é também a fantasia. A fantasia ela pode ser mais ou menos atravessada né, por normatividades sociais, né? Mas a fantasia ela está sempre operante no nosso erotismo. Ela pode ser mais sofisticada ou menos, mas ela está sempre operante. Né? Então, quais são as relações entre essas fantasias da literatura, né? E as práticas eróticas sociais, que a gente chama de normativas. Né? Quais são as fronteiras entre aqueles que concebem o inconcebível e aqueles que praticam o impraticável? Qual é a diferença entre os homens que transam com a menininha Lori Lamb no livro da Hilda Hilst e os pedófilos que pagam o turismo sexual com crianças aqui? Né? Então, a matéria que a gente trabalha é difícil para Chuchu, porque talvez algum vaso comunicante haja, mas só a arte é que vai ajudar a gente a pensar isso. Porque a arte, na verdade, é para isso. Né? Como é que a gente pode abordar o inabordável? O que o Dalton Trevisan faz nesse poema é de uma ousadia incrível, você abordar o inabordável, ainda colocar, ainda ser todo na voz, não é, de uma mulher e tal, né? Então, é isso, cabe à arte e à literatura conceber o inconcebível, que não tem nada a ver com praticar o impraticável. Né? Então, quando a gente está fazendo uma denúncia né, de violência, de gênero e tudo isso, nós estamos falando da prática do que é impraticável. Agora, quando a gente está na arte, na literatura, aí a gente está em outro lugar. Né? E
Então, são essas questões que pulsam muito quando eu me proponho a falar sobre gênero e literatura, porque a gente está lidando com fantasia. Então, lá naqueles grandes passados da antiguidade, a Safo de Lesbos, essa poeta maravilhosa, ela só que nos restou dela foram fragmentos, delicadíssimos, coisa mais linda de poema. Aí ela tem um fragmento assim que eu adoro, que diz o seguinte, eu falando de uma relação amorosa, ela fala assim: possa para mim esta noite durar 2 noites. Eu acho essa coisa assim mais lírica que existe para a erótica, né? Quer dizer, esta noite real que mobiliza meu corpo, minha alma, tudo. Aí o eu lírico tem o desejo impossível de que ela dure 2 noites. A segunda noite é a fantasia. Esta noite deve ser 2, né? As coisas mais lindas, assim, com uma fórmula muito, né? Muito sumária, né? Então, ela vai evocar os poemas da Safo, eles inauguram a poesia erótica do Ocidente, né? Para a gente, né? Do que a gente conhece, né? É inaugural, né? Então, ela evoca aquela outra noite que é circunscrita à sua realidade de palavra. Porque esta noite que está aqui é a noite carnal, é a noite do ato. Quando ela evoca a segunda noite, essa segunda noite ela é uma realidade de palavra, é o desejo expresso pela palavra. Esta segunda noite vem se acrescentar à noite vivida, né? E o que ela faz? Ela duplica o gozo dos amantes, né? Então, o que é essa segunda noite? A noite da imaginação. É a noite que não há, mas, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de duplicar o meu gozo e o meu desejo, né? Então, ela insinua que a imaginação tem o poder de prolongar o encontro amoroso, né? E quando ela faz isso, sendo ela uma poeta, os versos dela vão conferir um lugar de honra que a fabulação literária. A fabulação literária, quando eu leio a Safo, eu também estou duplicando as noites de amor vividas minhas, né? Então, o que ela traz é isso, né? Então, esta noite real, aqui que tem 12 horas, a outra noite, a da fabulação, ela pode ter 1000 horas, ou ela pode ser 1001 noites. Né? Daí é a fabulação, né? As 1001 noites que são, se não uma princesa que suspende a noite erótica lá com o Shariar, né? Lá no livro das 1001 noites, ela suspende e ela vai criando 1001 noites. Portanto, noites infinitas, né? Porque, segundo Jorge Luiz Borges, quando você diz 1001, você está apontando para o infinito, né? Por 1000, 1000. 1001, 1002, 1003, 1004, né? Continua. Então, é essa, né? Quer dizer, é isso que a gente está lidando aqui, que é a noite, não é? Ou é a fantasia que é dada pela imaginação, que está fora do tempo, né? Então, essa noite, ela já não tem o limite do corpo, ela já não tem os limites da anatomia, das possibilidades. Nessa noite pode rolar tudo. Pode, né? Nessa noite, o lírico pode dizer: me chame de putinha, senão eu vou morrer. Ou pode dizer o que bem entende, ou pode criar as mais estranhas maquinações impossíveis de serem realizadas, como cria aquele desvairado do Marquês de Sade,
e está, né, nos seus 120 dias de Sodoma, aquela loucura, né? Loucura, tudo que não existe, né? O libertino de Sade, antes de entrar numa orgia com 400 pessoas, toma 100 garrafas de vinho e, de quebra, às vezes, mais 100 de sangue humano. E depois ele vai para uma orgia, né? Então, bom, enfim... Eu, hoje em dia, uma garrafa de vinho, eu confesso que eu tomar mais de uma, acho que eu já vou de coma alcoólica. Mas, enfim, quando era mais jovem, até segurava mais a onda. Mas, assim, a segunda noite, a noite da imaginação, ela é ilimitada. Por isso que a Lori Lamb transa com não sei quantos tios, né? E acha genial, né? Acha ótima, a menininha acha super legal. Quer dizer, por quê? Porque a Hilda está nessa outra noite, que a Safo lírica, a Hilda vai pelo burlesco, vai para... Né? E a Safo foi pelo lirismo, mas a gente está trabalhando com a capacidade da imaginação, que é desses e dessas grandes autoras, mas é também nossa, porque ela constitui a nossa erótica, ela constitui a imaginação que eu tenho, às vezes só olhando alguém de longe, às vezes na minha cama, e não importa. Aí, se, né, quer dizer, isso que eu digo, o erotismo nos constitui, a quem pratica, a quem não pratica, a quem pratica em grupo, sozinho, com o mesmo sexo, com todo, enfim, não importa, nos constitui. E nos constitui como essa outra noite, né? Esta outra noite do ilimitado, onde tudo pode. Essa noite clandestina, portanto, porque o tudo pode, a gente não pode, vivemos em sociedade, tem o pacto social, etc., etc. Mas nessa aqui pode, né? Então, a literatura erótica persegue isso, né? Então, por isso que a gente tem sempre que perguntar, quando um escritor está falando de algo, do que é mesmo que ele está falando? Quando o escritor está falando de erotismo, do que é que ele está falando, né? Então, do que fala um escritor ou uma escritora quando ele ou ela fala de uma mulher, né? Então, aí, assim, tudo isso vai complicando, não é? Ou, por vezes, o escritor também está falando de coisa muito escancarada de sexo, e não é de sexo que ele está falando. O Gregório de Matos, nosso grande poeta do século XVII, tem versos super obscenos, mas eram versos políticos, com aquele ele estava querendo ofender alguém, entendeu? Então, o Bandeira, o Manuel Bandeira, que é um poeta erótico incrível, né? Tem coisas incríveis. Tem um poema dele que chama Dona Branca, que é uma prostituta. Ele não está falando de prostituta, ele está falando da morte. Dona Branca é a morte, né? A Clarice Lispector, quando está falando de uma galinha, não está falando de uma galinha. Ela está falando de mulher, ela está falando da gente, né? Aí, e a Clarice, quando fala de mulher, será que ela está falando de galinha ou não? Né? Então, a gente está sempre nesse espaço de deslocamento, né? Perguntando-se quem fala e do que fala. Então, vou dar uns exemplos aqui de poemas para vocês. A Catarina não me falou a hora, e eu disse, eu falo sem parar. Então, estão vendo, eu não sei se já é 10 da noite. Continua. Então, vou ler um poema que eu deixei para vocês. Eu fiz um conjuntinho de poemas só de mulheres, aí são escritos por mulheres, e eu passei para vocês. Eu não vou conseguir ler todos, obviamente, mas eu vou ler o primeiro e o último, que eu acho tão sugestivos, e por acaso são poemas em que mobilizam o riso, né? Então, o primeiro poema, um poema de uma autora chamada Alexandrina da Silva Couto dos Santos. Ela nasceu em meados do século XIX e morreu
nos anos 1930, e ela nunca publicou nenhum livro. Claro, né? Mulher do século XIX escrevendo coisa erótica, nem pensar, né? E ela, na verdade, ela era tia do escritor Guilherme de Figueiredo. E esse escritor, ele guardou livros dela. Então, isso nos chegou aí graças a empenho mesmo de estudiosas feministas que fizeram dicionários de escritoras mulheres e tal. Né? No caso aqui, é um livro genial da Zaide Musar, que é uma estudiosa feminista. Ela fez uma antologia incrível chamada Escritoras Brasileiras do Século XIX. A gente vai encontrar, sim, quer dizer, tudo que ficou escondido, né? Mas essa Alexandrina, eu acho que ela era da pá virada, eu queria ler mais coisa dela, porque eu vou ler aqui o poema. Chama-se A Um Apaixonado. Então, veja, mulher brasileira do século XIX escrevendo A Um Apaixonado. Você está bem no espectro do romantismo. Com certeza, esse poema é um poema que, de cara, você encaixa, né? Você vai pensar, movimento romântico. E, bem ou mal, do que uma mulher vai escrever? Vai escrever sobre o amor, não vai ficar falando de sexo, né? Mas a Alexandrina pulou a cerca. Escreveu o seguinte: estás a falar na morte a cada passo. Eu não sei por que a queres, já tão cedo. Repara que morrer é grande maço, que a morte não é coisa de brinquedo. Ai, de te ver tão preso, tenho medo. Bem pode acontecer qualquer fracasso. Tu podes te soltar, eu te concedo, mas sem quebrar do amor o doce laço. Bem sabes que na vida és o meu norte, e se tiveres morte prematura, talvez esse desgosto eu não suporte, pois eu receio tanto essa tortura, que somente a lembrança da tua morte postou-me no urinol a obrar soltura. Então, assim, então eu acho esse poema o máximo, entendeu? Que ela vai ali no apaixonado, o apaixonado está falando, é muito romântico, né? O apaixonado está falando muito de morte, ela não se aguenta, ela diz, meu amado, o que eu farei da vida sem ti, né? Você é na vida o meu norte, né? E se você morrer, se você tiver morte prematura, eu não vou suportar, né? Então, você está no tom daquele romantismo mais clichêzão, e aí ela faz assim, ela dá a volta do parafuso no poema e diz, pois eu receio tanto essa tortura, que somente a lembrança da tua morte postou-me no urinol a obrar soltura, quer dizer, ela tem uma diarreia com isso, né? Ou seja, ela desconstrói aquela coisa linda do amor de uma mulher que não pode viver sem um homem, nem nada, né? E ela, né, quer dizer, joga aquilo tudo num urinol com os excrementos, para falar no mínimo, né? Então, quer dizer, você tem um dado aqui genial, que é de humor, né? Que também já acho um pouco vedado, né? Quer dizer, vedado socialmente a mulher, porque você lê uma pessoa que fez isso, quantas coisas essa mulher não terá feito e outras tantas, né? Então, acho assim um poema genial. Bom, eu imagino, passam-se, vamos imaginar que ela possa ter escrito isso, sei lá, em 1900, 1900 e pouco. Né? 100 anos depois, a gente vai ler um poema de uma poeta daqui de São Paulo, paulistana, que eu conheço, que é uma pessoa super interessante, que é também letrista de música, enfim, que é a Yara Renaud.
E a Yara tem esse livro que é muito lindo, que chama Língua, Brasa, Carne e Flor. Inclusive, eu quero colocar na próxima edição que eu fizer da antologia, porque eu acabei conhecendo Yara, porque quando eu lancei a antologia, era um dia, foi na minha casa e me deixou esse livro, eu adorei. Aí ela tem um poema, 2015 agora, nós estamos, olha, de mais de 100 anos, depois da soltura lá no Urinol. O poema dela chama Romântica. Então, assim, aqui é a neta ou a bisneta da nossa Alexandrina, romântica também. Tem aqueles com quem a gente fode, goza uma vez e ok. Mas tem com quem a gente goza 3. Gozaria 6 e seria mais foda, meteria até cansar. E cansada ainda meteria mais, treparia todo dia, em diferentes horários, manhã, tarde, noite, em todos os cômodos da casa, em todas as casas possíveis, e a vida seria assim, só sim. Um só sinal até o orgasmo final. Então, acho que a Yara, que ela mobiliza assim, o discurso, né, assim, do super machão que trepa sem parar, que treparia com 1001 e tal, e faz também a inversão. Né? Ela coloca, né, a gente está aqui com um eu lírico feminino. Né? Então, né, com uma linguagem né, romântica. Né? Então, né, o título é um título que é adorável. Né? E ele faz essa conversa com o poema, não é, de uma outra mulher tão outra, de mais de 100 anos antes, que nunca conseguiu publicar, etc. e tal, e a gente está vendo como é que, por uma via de humor, a gente pode ter uma fala, né, que é uma fala que nós podemos, inclusive, recuperá-la de um ponto de vista de denúncia de gênero também, pelo humor, pela ousadia, mas, sobretudo, por um aspecto formal, que é uma torção que essas autoras dão no discurso. Né? Para o pessoal comentar, pelo amor de Deus, era já para ter terminado, mas se tem que a matéria é tão grande, até teria outros poemas, quer dizer, tem infinitos poemas para ficar falando e comentando e tal. Mas eu acho que com isso a gente já tem um fio aqui puxado sobre essa ideia da erótica feminina. Obrigada pela me aguentarem aqui, me ouvirem. E eu quero ouvir vocês também. Eu quero muito ouvir um pouquinho, assim, pelo menos uns minutinhos. Digam. Uma questão que fica para mim quando você traz um pouco dessa coisa do erotismo, romper com esse moralismo, né, assim, e tanto o moralismo do moralista, né, e o moralismo do politicamente correto que ele pode existir. E eu fico pensando também que existe uma influência forte da pornografia, né, assim, talvez na constituição desse moralismo do politicamente correto também, nessa estrutura que a gente carrega, né, do pornográfico, que é tão violento, que é tão prejudicial, né, assim, principalmente, né, as mulheres nem vou me limitar às mulheres, não, é tão prejudicial a todo mundo, né, assim. Uhum. E aí, às vezes, eu me deparo com esse questionamento, assim, do que é erótico e o que é pornográfico, sabe, assim? Porque, às vezes, os textos são extremamente obscenos e são eróticos, né? E, às vezes, ele nem é tão obsceno assim, é pornográfico, né? Assim, então, me fica, às vezes, esse embrulho, né, do erótico e pornográfico também, sabe? Eu acho que é muito importante assim, isso, né? E por isso que eu estou sempre falando, olha, isso aqui é literatura, isso aqui é arte, né? Que eu acho que aí cada uma de nós no campo em que está atuando e tem ferramentas para dizer, para justamente entender que, primeiro,
O obsceno não deve ser uma questão de valor. O obsceno é uma matéria, né? Que pode servir à religião, pode servir à arte, pode servir, enfim, está à nossa disposição. O obsceno também é matéria de uma linguagem, né? Que, quer dizer, por exemplo, eu trabalho com as palavras. Assim, todas as palavras elas têm direito de ser, né? Então, né, você pode usar... A Hilda Hirsch fazia isso, né? Ela fazia pesquisas, então você tem assim... às vezes 50, 60 palavras para falar, para designar o genital feminino, depois você tem outras 50 para designar o genital masculino, depois você tem mais 150 para designar as partes que são comuns aos dois sexos. Enfim, então, as palavras, todas elas têm direito de existência, né? Isso está lá nas 1001 Noites também, né? Essa maravilha que é o universo de palavras. Então, não é o obsceno, não é o fato da palavra ser obsceno de uma imagem ser obscena. Quando eu comecei a trabalhar com erotismo, e que eu tinha na minha cabeça uma distinção entre pornografia e erotismo, aí, bom, quando eu comecei a ler Sade, e ler Aretino, os grandes pornógrafos, eu percebi que eles eram muito mais obscenos do que qualquer revistinha de banca, entendeu? Eram muito piores, né? A Hilda é muito pior. Então, não é o grau de obscenidade que é o problema. Então, qual vai ser o problema? Vai ser a ferramenta como lidar com essa obscenidade, né? Então, assim, por que o Sade é tão mais obsceno que uma revistinha pornô, ou porque um post pornô de internet? Então, qual é que é a diferença, então? A diferença é que Sade perturba com isso, em diversos sentidos. E o outro material não. Então, a diferença está na forma como usou a obscenidade. Então, nós temos a responsabilidade de entender e de veicular também, como a gente está fazendo aqui. Agora é isso, entendeu? Vamos ler, sim, as memórias que a Hilda Hirsch escreveu da menininha de 8 anos de idade que se prostitui, assim como a gente vai ler, como disse Ana aqui, um material obsceno que é de uma teóloga, enfim, porque aquilo está nos deslocando, está abrindo horizontes e tal. Existe um material obsceno à disposição da gente na internet, enfim, na indústria de massa aí, do simbólico, que só tem como objetivo reafirmar clichês sobre a mulher, sobre, enfim, sobre o homem também, isso, enfim, reafirmar clichês, manter o status quo. Agora, você vai ler um Sade da vida, ou uma Hilda, ou um Roberto Piva, ou sei lá quem, e ali, assim, o cara te tira completamente dessa normatividade do status quo. Então, não é o grau de obscenidade. Tanto que eu não me sinto bem em dizer isso aqui é erótico, isso aqui é pornográfico, porque eu acho a Hilda pornográfica nos textos. Ela também se achava, entendeu? Eu conheci a Hilda, ela também se achava. E é moralista, né? Agora, os 50 tons de cinza é uma bobagem aquilo do ponto de vista literário, é mal escrito e é muito fraco. Quando eu falo, você não gostou dos 50 tons de cinza? Eu falei, não, porque para mim eu achei muito fraco, eu gosto de coisa mais pesada. E eu falo isso meio para perturbar, mas é verdade, porque eu gosto de coisa mais pesada que vai mexer. Que vai colocar a gente em outro lugar, que vai questionar, entendeu? E aí, então, que vai devolver a sexualidade, o erotismo, para um lugar original que é sempre de subversão
do mundo social, do mundo normativo, entendeu? Quer dizer que agora essas ficções que vão só reafirmar os clichês, eu não estou interessada. Agora, eu tenho que trabalhar com isso e estar explicando como eu pego o poema do Dalton e tento, né, tento fazer uma interpretação dizendo, olha o que esse cara fez aqui. Né? E agora é difícil isso, porque existe uma pornografia meramente comercial, meramente de manter, né, o status quo e tal. E o trabalho da gente é esse, a gente vai aí ciscando, né, como as galinhas da Clarice Lispector, e dizendo, olha, isso aqui. Agora, não me venham falar de obscenidade, porque as coisas que eu mais adoro são super obscenas, então sabe, moralismo, estou fora. Passo o meu dia inteiro lendo essas coisas. Ó.